Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Joana e hoje, no nono episódio da saga Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, vamos conversar e nos aprofundar na ODS 9, Indústria, Inovação e Infraestrutura. Para aqueles que não ouviram falar nos ODS, eles são um conjunto de 169 metas estabelecidas pela ONU na Agenda de 2030. Essas metas foram agrupadas em 17 objetivos, que são os ODS. Esses objetivos têm como foco o equilíbrio no desenvolvimento sustentável em 3 áreas: na econômica, na social e na ambiental. Os temas que são tratados nos ODS visam construir uma sociedade mais igualitária e justa, na qual os cidadãos têm seus direitos garantidos e a fauna e a flora são protegidas e preservadas. Todos os países que assinaram se comprometeram a investir nessas metas de acordo com a sua capacidade. Os ODS são uma continuidade dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Por isso, os países também se comprometeram a dar continuidade a eles. Agora vamos contextualizar o ODS 9, que diz a respeito de construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Para entendê-lo melhor, chamaremos o nosso especialista em infraestrutura sustentável, Alice. Oi, gente, obrigada pela oportunidade de discutir um pouco mais sobre os ODS e a sua importância. O prazer é nosso estar aqui com você, Alice. Então, quais são os conceitos que você julga necessário que os nossos ouvintes saibam para poder ficar por dentro desse bate-papo? Para entendermos melhor o intuito das ODS, precisamos compreender que a infraestrutura engloba o sistema de transporte, de energia e de comunicação, e que isso é a base da atividade produtiva de um local. Além disso, é necessário saber que a industrialização é a transformação do modo de produção, que passa a ser realizado por meio da indústria e de máquinas. Também é importante saber sobre a sustentabilidade, que significa a capacidade de usar os recursos naturais de forma a suprir as necessidades atuais sem comprometer as novas gerações. Certo, mas Alice, por que a industrialização e a infraestrutura são quesitos que devem ser melhorados segundo a Agenda de 2030? Na verdade, o maior desafio reconhecido pela ONU foi a erradicação da pobreza, e para isso, eles acreditam que seja necessário investimento em várias áreas. O investimento na indústria se relaciona com isso porque ele colabora para o desenvolvimento econômico e tecnológico de uma sociedade, além de gerar emprego. Esse investimento se encaixa na meta 9.2, que propõe que a indústria tenha maior participação no PIB e no setor de emprego de um país. Já os investimentos em infraestrutura visam o cumprimento da meta 9.1, que consiste em promover uma estrutura confiável, sustentável e resiliente que colabore para o desenvolvimento econômico e o do bem-estar humano de um lugar. Então, isso quer dizer que, de alguma forma, as metas colaboram para a erradicação da pobreza. Mas como é que elas são aplicadas aqui no Brasil? Os ODS são uma orientação, assim os países têm que adaptá-los para a realidade em que cada um está inserido. As metas que eu comentei antes são as propostas pela ONU, sem a adequação para o nosso país. No Brasil, a meta 9.1 foca no desenvolvimento da infraestrutura em relação ao transporte, focando na segurança e na integração do país, além da sustentabilidade e do acesso equitativo já propostos pela ONU. A outra meta, 9.2, tem uma adequação mais significativa, concentrando-se no aumento da produtividade, geração de emprego e elevação do PIB. E Alice, quem é que fica responsável por fazer essas adaptações e monitorar como está sendo o desempenho brasileiro nos ODS? Essa função foi atribuída ao Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Esse instituto disponibiliza documentos que são tipos diagnósticos de como está a situação brasileira em relação aos ODS. Esses documentos são chamados de cadernos ODS. Outro grupo que colabora para o monitoramento dos ODS é o Grupo de Trabalho da Sociedade Civil da Agenda de 2030. Eles têm como propósito disseminar as ODS e produzir materiais para análise. Entre eles está o relatório Luz, documento que mostra como está sendo a implementação dos Objetivos de Desempenho Sustentável, e como sempre o IBGE, que tem a sua importância na coleta de dados do país. Nossa, que interessante! Mas como é que está a situação do Brasil em relação ao ODS 9? Segundo o relatório Luz de 2023, o baixo crescimento industrial
fez com que a indústria não voltasse aos níveis pré-pandêmicos, o que tem gerado problemas para esse ODS. De acordo com a classificação deles, a meta 9.1 retrocedeu. Uma das causas foi o fato que os investimentos em infraestrutura em 2022 foram os menores desde 2001. A privatização tem agravado essa situação. A meta 9.2 foi um pouco melhor, já que sua classificação foi progresso insuficiente, mas mesmo assim ainda não está boa. Ela ficou desse modo porque a participação da indústria no PIB aumentou. No entanto, há uma tendência que isso diminua ao longo dos anos. As metas 9.3, 9B e 9C também tiveram progresso insuficiente. A meta 9.4 retrocedeu, a meta 9.5 ficou estagnada e a meta 9A segue sem dados. Há alguma recomendação no relatório de como podemos melhorar o desempenho nessa ODS? Assim, no final da análise do nono objetivo, é possível ver 12 recomendações feitas pelo GT Agenda 2030. Das 12, a primeira e a segunda se relacionam com as metas que demos ênfase nesse podcast. A primeira fala que devemos aumentar os investimentos em infraestrutura degradada e a segunda sobre rever o viés privatizador. Alice, você acha que é possível relacionar esse ODS com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul? Mas é claro que dá. As tragédias no Rio Grande do Sul chamam atenção para a questão de construirmos infraestrutura resiliente e que possa lidar com os possíveis desastres naturais. Todos concordamos que o que aconteceu nessa região foi extremo, mas essa pode ser uma oportunidade do Brasil de investir no aprimoramento das construções, tendo em mente a sustentabilidade. Desde a enchente que destruiu a capital, o Estado vem se preparando para evitar as inundações, construindo um sistema de contenção de água. A proteção consiste em um muro de concreto, que pode suportar até 6 metros do nível da água, com portas de aço e casas de bomba com a função de bombear água que pode invadir a cidade pelos bueiros de volta para o rio. Além disso, o sistema possui uma espécie de barreira de terra, que separa o rio das vias importantes da capital. Apesar dos esforços, as medidas adotadas pelo Estado não foram suficientes. As construções que são feitas a partir das ideias propostas pela ODS 9 possuem várias vantagens. Uma das vantagens é o melhor aproveitamento dos recursos naturais, uma vez que esse tipo de construção tenta diminuir os desperdícios. E isso também reduz o impacto delas no ambiente. Além disso, tais construções buscam ser resilientes e suportar os efeitos das mudanças climáticas, o que evita acontecimentos como no Rio Grande do Sul. É muito interessante saber que é possível relacionar os ODS com o nosso país e com o que está acontecendo nele hoje em dia. Então, vamos recapitular alguns tópicos importantes que foram discutidos nesse podcast. Primeiro, os ODS são uma maneira que a ONU encontrou de transformar o mundo em um lugar mais igualitário e sustentável. Segundo, o ODS 9 propõe investimento na indústria, na infraestrutura e na inovação, tudo isso visando o desenvolvimento em relação ao bem-estar humano e na economia. E terceiro, que a implementação do ODS 9 está tendo certas dificuldades em atingir o esperado, mas que ainda está tempo de mudar o rumo das coisas. Nosso podcast está chegando ao fim, mas antes disso, gostaria de me despedir da lista. Foi ótimo ter você aqui no nosso podcast, nos ajudando a entender melhor o ODS 9. Também agradeço a todos os ouvintes por estarem nos acompanhando até aqui. Caso tenha ficado alguma dúvida ou vocês queiram que o nosso podcast se aprofunde em alguma outra meta, mandem mensagem para nós aqui nos comentários. É isso por hoje e até o próximo episódio do podcast Estrelas Além do Tempo, Saga ODS.